Olá, Oswaldo Baroli. Estamos aí para a última questão relacionada aos traços de caráter. E é uma questão bem interessante, porque esse último, ele é bem característico, é aquela pessoa do psicológico, líder. Então é aquela pessoa que gosta de liderar, sempre gosta de ter a decisão final, a palavra final. Ou seja, ele desconfia dos outros. Ele precisa que as últimas informações sejam sempre dele. Ele gosta de vender. Um bom líder, ele gosta de vender a situação. E pode ser que você esteja pensando assim, opa, então eu não sou um bom líder, porque eu não consigo vender. Muito pelo contrário, a questão é, vender não significa efetivamente a troca da mercadoria ou do serviço em troca de um dinheiro, e sim a propaganda, a venda da informação. Todos nós somos vendedores, todos nós conseguimos falar para outras pessoas o que fazemos, o que queremos, o que compramos, ou, enfim. Só que tem algumas pessoas que têm mais facilidade. Essa questão de facilidade é quando o seu lado, o traço de caráter seu, psíquico, ele está mais alto, ele está no seu ponto forte, fazendo com que você consiga melhores resultados. Aquele que não consigo vender, eu não sei vender, eu não gosto de vender, é porque o traço pode ser que seja baixo ou esteja extremamente na dor. Então, você que não gosta de ficar devendo para outro, e eu estou devendo aqui, a questão não é de grana só, é questão emocional também. Ou seja, faz tal situação para mim, faz tal ação para mim, o que você vai me dar em troca? Né? Quanto que custa? Então é aquele boleto emocional. É mais ou menos eu falar assim para uma pessoa, deixa eu te ajudar numa seguinte situação. A outra pessoa, você pode pensar assim, quanto que vai custar? O que eu tenho que pagar? E se por um acaso eu falar assim, não preocupa não, depois a gente acerta, isso não é a sua praia. Você não gosta de ficar devendo aquele favor, aquela situação e por que não outras situações até muito mais sérias. Então quando isso existe uma situação que deve ser analisada. Por que eu não gosto dessa troca? Por que eu não gosto de receber? Né? Por que eu não gosto de doar uma coisa sem algo em troca? Isso tem uma grande explicação, que é a questão da relação. Entender a utilidade, o ganho de cada ação e decisão é extremamente importante. Algumas pessoas sim conseguem fazer algo sem nada em troca. Essa tem um traço de caráter de liderança, de psíquico bem baixo. Aquele que realmente tem que saber o que vai ganhar em troca. Ou o contrário, quando recebe alguma coisa, já pergunta como que é, quanto que é, o que tem que fazer em troca. Essa é uma pessoa que tem a ação e decisão relacionada aos traços de liderança. Isso é muito importante por vários motivos. A questão é, não gosto de dever, não gosto de dívidas. Essa é uma questão extremamente importante. Ou seja, na hora de partilhar ou compartilhar alguma informação, ele tem que deixar claro quem está ganhando, o que está ganhando, quando que vai ter aquele retorno daquelas questões. Estar em posição que possa comandar e liderar é extremamente importante. Ah, mas eu trabalho num local onde eu não tenho uma função, né? uma responsabilidade de liderança. Ainda estou no estágio ou em uma ação, ou no meu local de trabalho, onde eu não tenho ainda o cargo de liderança. Você tem que escolher algumas ações, alguns locais, um grupo de colegas, de família, de final de semana, de exercício, de bike, sei lá o que você vai escolher, que consiga liderar. Então você precisa dessa situação e essa situação é extremamente favorável, porque aí o seu traço de psíquico, o seu traço de liderança que você tem aflorado, ele é movimentado, ele é gasto ali entre aspas, e aí você não precisa em outros locais, onde você não tem aquela habilidade ou aquela ainda responsabilidade, fazer isso de uma maneira mais tranquila.
Você deve estar em posições em que você possa comandar e liderar, sim. E isso pode ser a sua vida. Isso pode ser no seu local onde você tem um momento de lazer, né? Por que não um exercício físico onde você lidera ou coordena aquela ação para você e para outras pessoas, como comentei. E para a gente finalizar então essa semana, eu falei de todos os traços de caráter, iniciando lá do oral, daquele que gosta de comentar, de conversar, de boas informações, aquele que é extremamente emocional. Depois eu falei daquele cidadão da caverna, aquele que gosta de ficar mais quieto, aquele que não gosta de cumprimentar, não gosta muito de emoções, ou seja, ele é total razão. Depois nós comentamos, né, do rígido, aquele que gosta de pôr a mão na massa. É rápido, é ágil, não gosta de deixar para o outro, pede um favor ou demorou, ele vai e faz. Então ele é extremamente fácil, rápido e ele consegue dar bons resultados, né? Depois eu falei da questão relacionada ao metódico, aquele que planeja, aquele que não gosta ele tem dificuldade na questão de falar não, de deixar a outra pessoa esperando, ele sempre carrega as informações, as ações. E por fim, esse psíquico, o líder, aquele que vende e etc. Numa historinha, como exemplo de uma peça de teatro, de uma aula, de um serviço, etc., todos nós precisamos desses 5 traços de caráter. E eu expliquei que pode ser que uma pessoa tenha um traço maior de um e menor de outro, existe essa opção, ou equilibrado. Todos têm o ponto forte e as oportunidades de melhoria. Mas em uma situação, em um local de trabalho, nós precisamos sim daquela pessoa que cria, aquela pessoa que pega um papel em branco, papel sulfite, ou um Word em branco e cria as informações. Nós vamos fazer isso, depois isso, ou na peça de ato, começa assim, depois o ato 2 e etc. Tal pessoa entra, então ele é racional. Só que nessa racionalidade, ele não coloca emoções, não fica bonito, não fica visível. Quem faz isso? É o comunicador, é o oral. É aquele que põe emoções, que põe uma música, que põe um local bonito, cor à emoção, cor ao local, cor à ação. Então eu tenho o cidadão da caverna que criou, depois vem a emoção. Num terceiro momento, precisa de uma pessoa que vai colocar a mão na massa em termos de cuidar do todo. Que horas que vai ser, quanto tempo vai demorar, a luz, que horas que passa o lixo, detalhes, todas as informações técnicas para aquela peça, para aquela aula, para aquele local de trabalho realizar. Então ele precisa do planejamento, lembra? Quem faz, que horas que faz, como que faz, por que faz, quanto que custa. Esse é o metódico. Essa é a terceira ou o terceiro traço de caráter na mesma pessoa ou uma pessoa específica nisso em um local de trabalho. Depois, tudo isso prontinho, alguém tem que vender. Alguém tem que colocar isso para rodar. Alguém tem que fazer propaganda. Alguém tem que fazer algo acontecer. Porque se não tiver ninguém naquele local, se eu não conseguir vender o serviço ou o meu produto, aquilo não dá lucro e aí, claro, não tem a sustentabilidade, o desenvolvimento, etc. Esse é o líder, esse é o psíquico, esse é aquele que pensa nas estratégias. Eu faço isso para essa empresa, eu ganho isso, eu faço aqui, a estratégia está ali, etc. Esse é o quarto traço de caráter que eu acabei de comentar hoje. E por fim, o rígido. O rígido é aquele que, depois de tudo pronto, tudo, ele lê aquilo, decora, pensa, etc., e põe a mão na massa. Ou seja, é o ator, é aquele que gosta de palmas, aquele que gosta de reconhecimento, aquele que gosta de se demonstrar, de mostrar, e isso é maravilhoso, sensacional. Cada um tem o seu traço de caráter, é a quantidade, né, a porcentagem disso acontecer no seu dia a dia. Então, se você, por um acaso, é aquele que cria e não põe emoção, peça ajuda para alguém, ou tente encontrar em você uma motivação para identificar a quantidade que você tem daquele traço para colocar emoções em alguma situação. Todos nós temos pelo menos 1%, ou então é aquele pico grandão que nós comentamos anteriormente. Outra questão é fazer com que você entenda os seus traços de caráter, a porcentagem que você é,
potencializar aquilo que você é bom e identificar quando é possível você negociar com você mesmo para fazer aquilo que você às vezes não gosta, não tem habilidade, mas é necessário. Então olha só, eu sou muito bom na comunicação, falo, converso, etc e tal, mas de vez em quando eu tenho que pensar. O pensar é criar, só que criar para mim é muito difícil. Então o que eu faço? Chamo esposa, chamo mãe, chamo pai, chamo colega, chamo pessoas no local de trabalho que já tem uma ideia, eu vou e tal, dou o meu pitaco. Às vezes uma pessoa numa reunião fica extremamente quieta, exatamente quieta, mas quando ele fala é muito assertivo. Essa é uma pessoa que tem o traço de caráter de não oralidade. Ele não gosta de ficar falando, mas quando fala é muito assertivo. Aquele cidadão que não fala e não tem emoções e está na reunião, mas no final ele fala assim, deixa comigo que eu vendo, gostei dessa ideia. Ou seja, ele tem o traço de líder de psico aumentado. Aquele cidadão que faz tudo antes da reunião. Ele prepara a sala, ele reserva, ele vê a água, o cafezinho, já ligou a padaria, tá tudo pronto. Na hora da reunião, nem precisa dele. E tá tudo ótimo, e todos nós precisamos entender os nossos traços de caráter para conseguir colocar em prática e ficar sempre no recurso. Se você quer ser ajudado, eu posso te ajudar a entender e conhecer os seus traços de caráter para colocar em prática e, claro, conseguir bons resultados. Na semana que vem, vamos continuar não só agora explicando, mas ações para cada traço de caráter. Grande abraço, estou nas redes sociais, se puder compartilhe, curta, eu agradeço. Grande abraço e até!